Segundo o livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14, um texto que é muito conhecido daqueles que já têm contato com a Bíblia, a palavra de Deus. E você que não tem, algumas coisas que provavelmente você já ouviu falar. Eu creio que a maioria das pessoas já ouviram falar, ou você já ouviu falar de Salomão, o grande rei Salomão. Ele construiu o primeiro grande templo dedicado ao Deus que é o Deus que nós sabemos que é o verdadeiro Deus, aquele que se manifesta depois na pessoa de Jesus Cristo, aquele Deus que até hoje é presente conosco pelo poder do seu Espírito Santo. Este eterno Deus levanta lá no meio do povo de Israel, numa cidade de Jerusalém. Ele começa uma dinastia, que a Bíblia diz que é para sempre, do rei Davi, que tenta erguer um templo para este Deus. Davi, um homem que andou segundo o coração de Deus, porque confiou plenamente nele. Nunca titubeou, não prestou culto a nenhuma outra entidade. Na época era muito comum isso. Várias divindades. É uma ideia que era da época, mas é de hoje também. Muita gente acha que você pode orar para qualquer coisa, você pode acreditar. O importante é você acreditar. Você tem que acreditar numa divindade, num ser superior. E a Bíblia mostra que não é assim. Deus é único, há um só Deus. Esse Deus que é o Pai, o Filho em Cristo Jesus, que se manifestou e viveu entre nós, pagou o preço dos nossos pecados, ressuscitou e continua para sempre. E esse Deus que sempre esteve presente no meio, na terra, na natureza criada e entre os homens pelo Espírito Santo. Três que são um único Deus. Davi tenta reerguer aquele templo, porque ele queria enaltecer o nome de Deus. Várias nações tinham seus templos. Até então, aquilo que simbolizava a presença de Deus entre o povo, a chamada Arca da Aliança, ficava numa tenda. E Davi, então, entende que tem que construir um edifício que seria um testemunho, mas Deus impede, por uma série de razões, que Davi o faça. No entanto, ele prepara tudo para que seu filho Salomão, que foi considerado o homem mais sábio da sua época, pudesse construir. Até o material foi preparado antecipadamente. Ele planejou, ele preparou. Algumas lições disto. Nós temos que planejar, nós temos que preparar. Muita coisa não vai acontecer conosco, mas através das gerações seguintes. Por isso nós temos que estar, independente de sermos nós ou não, que vamos usufruir, preparando. Davi fez isto, e Salomão então ergue o templo. Depois de ter feito tudo, ele vai consagrá-lo, e Deus então se manifesta. E depois de toda a consagração, ele então fala algo importantíssimo para Salomão. Ele diz que tinha ouvido a oração de Salomão, e que aquele lugar seria um lugar de uma manifestação especial de Deus. Na época, os homens precisavam disto, de coisas muito concretas. Jesus Cristo, mais tarde, quando esteve na terra, ele fez uma declaração importantíssima para uma mulher que ficava em dúvida em qual era o verdadeiro lugar de adoração, porque havia um grupo de um povo que tinha ligações com Israel, mas se afastou do culto ao verdadeiro Deus, que acreditava que era um outro local, uma outra montanha, o local de adoração. Tem muita gente que até hoje acha que Deus vai se manifestar mais no monte. Então, há pessoas que vão para os montes para orar. Você pode orar em qualquer lugar. Você pode orar no monte, você pode orar no vale, você pode orar dentro do templo, você pode orar na rua. A Bíblia fala de alguém que orou dentro da barriga de um peixe e foi atendido. Você pode orar deitado, doente. O rei Ezequias fez assim. Você pode orar de joelhos ou pode orar pendurado na cruz, como Jesus orou. Pode orar trabalhando, como Neemias fez. Então, não há um lugar, mas era importante ter uma marca. No entanto, Jesus Cristo anuncia uma nova época, e ele falando àquela mulher, ele diz, quando ela pergunta qual é o lugar certo, qual o monte, qual a montanha certa para a gente adorar, e ele diz que estaria chegando um tempo, já estava chegando, porque ele tinha vindo para inaugurar esse novo tempo, a nova aliança. Por isso que nós falamos de um novo testamento, uma nova aliança,
onde os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade, não mais numa construção. Agora, é claro que é importante nós termos um ponto de encontro, um local de encontro. O ser humano precisa disso. Mas os locais de encontro, hoje entendemos claramente que não passam de lugares, de construções humanas, mas a Igreja do Senhor, ela representa a presença de Deus na terra, o templo vivo, e a igreja começa na vida de cada um de nós. E agora, Deus, através da igreja, quer se manifestar, quer abençoar o povo, como na época, através daquele templo que representava a presença de Deus na terra. Ele queria abençoar a nação, ele quer abençoar as nações onde o povo de Deus se encontra. Deus quer abençoar a nossa nação, Deus quer abençoar o nosso Brasil. E estamos vivendo uma semana importantíssima para o Brasil. E Deus disse que quando as coisas entrariam em crise, aquele povo tinha que procurá-lo e ali tinha que ir para o templo e orar. Hoje, não há mais um local específico. Temos vários locais de adoração. Por exemplo, muita gente está participando desse culto na sua própria casa, ou num local de trabalho, ou alguns até andando, viajando. Eu sei de gente que já acessou o culto no carro. Então nós podemos acessar. E somos igreja do Senhor, povo de Deus. Igreja é reunião, de diferentes maneiras, em diferentes lugares. Mas é importante estarmos reunidos e termos um povo, e juntos estarmos buscando a Deus. Precisamos uns dos outros. O templo era o lugar que agregava. Hoje, nós somos agregados pela fé em Jesus Cristo. Temos igrejas locais como referência, que não é o templo também, são as organizações locais. Mas o importante é estarmos em espírito. E nós, povo de Deus, não é mais aquela, na época, toda a nação era considerada povo de Deus, deveria ser. Hoje nós sabemos que não, que só é povo de Deus quem se converte a Jesus Cristo, não mais por uma questão de etnia, de raça, mas por causa da fé em Cristo Jesus. No entanto, nós somos uma nação sacerdotal. A igreja é o povo sacerdotal de Deus. E que nós temos o dever de interceder pelos lugares onde estamos, por pessoas que nos cercam, e nós temos o dever de intercedermos pelo Brasil. A palavra foi dita para aquele povo, e diz assim o versículo 14. Vamos ler juntos? Todos. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Pai querido, que a tua palavra seja muito clara a cada um de nós e pelo poder do teu Espírito que apliquemos e avivamos. Em nome de Jesus oramos. Amém. Nós somos o povo de Deus, nos chamamos pelo nome. Por isso dizemos e nos apresentamos como filhos de Deus, como cristãos. E a palavra cristão, que a princípio era um apelido, tinha até um tom pejorativo. O Cristozinho está ali, a Cristazinha está ali, Cristazinha é estranho, né? O pequeno Cristo, a pequena Jesusinha vai andando por ali, era isso o sentido. E os discípulos, ao invés de se ofender, acharam interessante, porque eles não se autodenominavam, eles diziam, nós somos do caminho. Eles falavam o caminho, porque Jesus se apresentou como o caminho para o Pai, o caminho, a verdade e a vida. E eles diziam, nós somos do caminho. Não, nós somos o povo do caminho. Mas eles falaram, não, nós somos realmente isso. Pelo menos queremos ser pequenos cristos onde estivermos. Então nós, que levamos o nome de Jesus Cristo, nós que nos declaramos filhos de Deus, povo de Deus, nação sacerdotal, nós temos que viver isto. A gente não pode exigir que os que não conhecem e não reconhecem Jesus como Salvador vivam uma vida santa. Mas nós somos chamados a viver essa vida santa. E a palavra de Deus está dizendo isto. Quando as coisas não derem certo, é momento de juntos vocês buscarem a minha face. Mas, antes de mais nada, temos que nos humilhar. A palavra humilhar vem de humus, que é terra. Humilhar é ir para baixo.
é ficar como a terra, é sentir que você é pó, que você é nada. Quantas pessoas têm chegado para Deus e dito assim: Senhor, eu não mereço o que eu estou passando. Senhor, eu sou filho do rei, eu tenho direito a sentar no trono, e o povo está zombando de mim. Eu já vi gente dizer assim: eu exijo. O que eu sou? Eu sou nada. Nada. Humilhar é reconhecer que eu nada sou, que eu nada mereço. E que eu vou a Deus unicamente pela misericórdia dele. Misericórdia lembra miséria. Ele tem pena de mim, que sou miserável. Nada eu mereço, nada eu mereço. Eu sou pecador, sou filho de Deus, mas ainda continuo sendo pecador. Porque eu estou num corpo de pecado que vai ser destruído, que vai ser desfeito. O meu espírito é salvo e está vivificado, mas o meu corpo nada é. Minha mente ainda é corrompida. E ainda eu luto contra o pecado que está em mim. Então, por isso, eu só vou a Deus por sua misericórdia. E nós, como povo de Deus, temos que fazer isso. Senhor, estamos aqui reconhecendo que nós nada somos. Humildade também é reconhecer que você não consegue por você nada. E às vezes nós somos orgulhosos achando que nós vamos conseguir. Eu vou mudar. Já vi pessoas dizendo: não, eu vou realmente me firmar na igreja depois que eu consertar isso e aquilo outro. Nunca você vai conseguir. Você tem que ser humilde, reconhecer que você sozinho não consegue. Por isso você precisa dos outros. Por isso você tem que reconhecer que você é fraco. Uma vez alguém me perguntou: você não bebe nada, pastor? Eu falei: não. Por quê? Porque eu sou fraco. Eu sou fraco. Eu reconheço que a bebida alcoólica, ela é muito mais forte que eu. Então eu nem me arrisco a mexer com ela. Deixa ela lá e eu fico aqui livre dela. A Bíblia fala para a gente fugir. Fugir da aparência do mal, fugir de todo o mal. Resistir ao diabo, então eu resisto deixando ela lá e eu aqui. Eu reconheço isto, que eu sou fraco. Eu tenho que ter humildade para reconhecer que eu não posso por mim mesmo. Que eu não consigo. Tenho que ter humildade para reconhecer que eu nada mereço. Então, se eu, que sou povo de Deus, me humilho, reconheço que eu sou pó, eu nada sou, nada posso, e por isso eu oro, por isso eu busco. Uma pessoa disse para mim: pastor, se Deus sabe de tudo, então para que eu vou pedir? Porque Ele é soberano, Ele já sabe. Ele sabe, mas Ele quer que eu me humilhe e que eu reconheça que eu preciso dEle. As bênçãos estão ali, mas se eu não chegar, Ele não vai dar. Porque senão, seremos um bando de crianças mimadas. Que o pai desconfia que está gostando, já está dando lá na boquinha o docinho. E aquela criança vai ficar ali mimada, nunca vai crescer. Por isso Deus permite que nós tenhamos os problemas, mas Ele conhece, Ele sabe o meu e o seu limite. E por isso eu tenho que orar. Eu tenho que ser humilde e reconhecer que eu por mim nada vou conseguir, eu tenho que pedir. Orar é pedir, é chegar na presença de Deus. E expor as minhas necessidades. Nós somos chamados a reconhecermos que nós nada somos e que precisamos, e que a nossa nação precisa do Brasil e que nós temos que mostrar Deus a este país. É claro que nós queremos governantes melhores, é claro que desejamos governantes que sejam tementes a Deus, mas, acima de tudo, nós temos que ser um povo temente a Deus. Não adianta nada alguém se dizer evangélico, chegar lá e entrar na corrupção, entrar em tudo. Aí vai ser até pior. Agora, eu quero que o governo, e é claro que eu quero que estou orando e pedindo a Deus e entendendo, tenho os meus candidatos, eu quero pessoas que estejam dispostas a ouvir a palavra de Deus
que respeitam o que a Bíblia diz, quando diz não, quando orienta no tocante à família, no tocante a pelo menos um menor nível de corrupção, no tocante aos princípios morais que a Bíblia apresenta de comportamento. Eu vou pensar neles. Mas nunca vou anunciar nome nenhum no púlpito e entendo que cada um tem que fazer a sua escolha, entendendo que todos os cristãos e que você, meu irmão, minha irmã, é sábio o suficiente, é prudente o suficiente para conhecer o caráter das pessoas que se apresentam como candidatos. Conhecer as posturas dessas pessoas. Todos nós já temos ouvido muita coisa, a gente sabe o que as pessoas pensam. Ninguém é bobo no povo de Deus. Então você sabe muito bem. Se você escolhe A ou B, eu creio que você está buscando alguém que tenha, não que seja um cristão como você, mas que tenha pelo menos identificação com os princípios da Bíblia. No tocante à família, no tocante à moral, no tocante a práticas contrárias a coisas que estimulam a independência química, tudo isso. No entanto, nós temos que pedir que Deus nos faça realmente dignos e mostrando a Ele e ao povo em geral como deve se portar, sendo cada um de nós um exemplo. Nós temos que buscar ao Senhor, e buscar ao Senhor eu busco em oração e eu busco na palavra. Deus vai abençoar quando aqueles que se chamam pelo nome dele, que se dizem cristãos, conhecem e buscam a palavra diariamente. Não apenas no culto, não apenas na escola bíblica dominical, mas todos os dias abrem a Bíblia, todos os dias ouvem, todos os dias meditam na palavra de Deus. Não basta apenas ler, tem que meditar, tem que estudar, tem que refletir na palavra de Deus, todos os dias. Todos os dias, isso Deus ensinou ao povo dele no passado. Os primeiros cristãos se reuniam todos os dias também para ouvir, numa época em que Bíblias eram raríssimas, livros eram raríssimos, então eles tinham que se reunir para ouvir a leitura da Bíblia e para aplicar, para estudar. Então nós temos que buscando a palavra de Deus. E ao buscar a palavra de Deus, Deus vai mostrar os caminhos errados e como nós temos que mudar, se converter dos seus maus caminhos. O cristão é alguém que está constantemente disposto a arrepender-se, a voltar atrás, a dar meia volta, a ouvir a palavra de Deus, reconhecer o erro e falar, não, eu não sigo aqui, eu entrego para Deus. É claro que humildemente eu reconheço que eu não tenho forças por mim mesmo de fazer a vontade de Deus, então eu peço que Ele me encha do seu Espírito Santo, para que este Espírito me ilumine e me faça aplicar os seus ensinos todos os dias. Ouvir e aplicar a palavra. E agora, quando isso é feito, ele vai ouvir. E ele vai perdoar os pecados. Ele vai sarar a nossa terra. Nós temos o dever de orarmos por nós e por todos. Temos o dever de orarmos pelo Brasil, pela nossa nação. Esta é uma semana crucial, como eu disse no início. Eu todos os dias estou orando e eu creio que a maioria dos irmãos e irmãs estão fazendo o mesmo. Todos os dias. Sempre nós oramos, mas de uma maneira especial nessa semana. Orando todos os dias, pedindo que Deus realmente ilumine, para que nada, a Bíblia diz que nós temos que interceder pelas autoridades para termos uma vida calma e sossegada. Não um governo perfeito, que nunca teremos, mas pedir que tenhamos um governo que não atrapalhe de forma alguma a Igreja de Jesus, o povo de Deus, de cultuar e proclamar a verdade sem nenhum tipo de limitação, sem nenhuma censura. Nós temos que pedir isto ao Senhor. Temos que clamar isto ao Senhor. Eu peço por aquele que eu vou votar e você tem que pedir. Agora, eu peço tudo o que eu quero, Deus vai dar tudo o que eu preciso. Talvez eu preciso de uma coisa que agora eu não quero, mas eu tenho que pedir. E nem por isso, se não for atendido no que eu peço,
eu tenho que saber que Deus respondeu. E talvez a resposta de Deus seja um não. Não é resposta também. Ou espere, ou aguarde. Mas eu vou pedir, eu vou insistir, eu vou perseverar. Ele mesmo manda que a gente persevere na oração e naquilo em que eu acredito. E você, meu irmão, minha irmã, você tem que continuar orando pelo Brasil. Não desista. Orando pelos governantes, orando pelas eleições. Mas, acima de tudo, orando por você mesmo. Para você refletir a luz deste Jesus aonde você estiver. Só o Evangelho de Jesus vai mudar essa nação. Político nenhum muda a nação. Só o Evangelho de Jesus vai transformar o nosso país. O Evangelho de Jesus pode chegar e bater e transformar alguém que seja mal, ruim, mesmo que esteja no governo ou na autoridade que for. E eu tenho que acreditar nisto, eu tenho que pedir, acima de tudo, eu tenho que me santificar. Eu tenho que confessar os meus pecados. Eu tenho que pedir que Ele sare a minha vida e que sare a minha nação.